Para a nossa meditação nessa manhã, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler os versos de 10 a 13. 1 João, capítulo 5, os versos de 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de amor, aqui estamos, ó Pai, humildemente diante da Tua palavra, Tua santa e poderosa palavra. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor, o Teu Espírito Santo, Deus, fale conosco nesta manhã, ó Deus, usando a mim apenas como um instrumento, ó Pai, para a transmissão da mensagem ao Teu povo, Senhor. Mensagem essa que não vem do meu coração, não vem da minha mente, ó Deus, mas que seja, Deus, a mensagem que vem do Teu coração, ó Deus, e que o Teu próprio Espírito, ó Pai, fale conosco nesta manhã. Que apesar, Deus, das minhas limitações, das minhas imperfeições, das minhas fraquezas, que o Senhor, Deus, me use, ó Deus, ainda apesar disso, ó Deus, para a edificação do Teu povo. Que possamos, ó Pai, todos nós, ó Deus, aqui nesta manhã, sermos edificados por Ti, e que não saiamos daqui, ó Pai, da maneira como entramos, mas que o Teu Espírito, ó Deus, trabalhe no nosso coração, para que possamos, Deus, ouvir a Tua voz, guardar a Tua palavra no mais profundo do nosso coração, para que possamos realmente colocar em prática a Tua palavra. Não sendo apenas ouvintes, ó Deus, e que conheçamos as doutrinas da Tua palavra, mas que essas doutrinas, ó Senhor, e esse conhecimento que temos se transformem em prática na nossa vida cotidiana. Tenha compaixão de nós, ó Deus, e que Teu Espírito Santo haja em nós, ó Deus. Essa é a nossa oração e nossa súplica, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso mediador. Amém. Nesses versículos, o apóstolo João, ele nos fala acerca da transformação que o Espírito Santo de Deus faz na vida do crente, e que vai muito além daqueles sinais que nós podemos chamar de sinais exteriores que acontecem, que demonstram que alguém é membro de alguma igreja, ou que demonstra que alguém é servo de Deus. Mas é um testemunho que, na verdade, fica gravado no nosso coração e que transforma a nossa vida. Então, por conta desse testemunho que fica gravado no nosso coração e que realmente transforma a nossa vida, é que nós então podemos perceber que pela ação do Espírito Santo de Deus e pela graça do nosso Senhor, nós somos então transformados e dando assim um testemunho de que a nossa alma foi realmente lavada e redimida pelo sangue de Cristo na cruz, e não apenas por sinais exteriores que possamos repetir seguindo as ordenanças da palavra de Deus. O apóstolo João também fala acerca do perigo que é não crer em Deus. E vamos ver o quanto isso agrava o pecado daquele que não serve a Deus, por não acreditar na palavra de Deus, quando a palavra de Deus ensina acerca da vinda de Cristo Jesus, acerca do sacrifício de Cristo na cruz. Então, o perigo que há por não ser, por aquele que não aceita a palavra de Deus, qual é o perigo e quanto ele está agravando ainda mais a sua situação. E ele também mostra acerca do grande privilégio que os cristãos têm por crerem em Deus, essa fé que tem, essa crença que tem, não nós não a temos por nós mesmos, mas porque o próprio Espírito Santo de Deus e por graça de Deus, Deus é quem nos dá para que possamos crer na sua palavra, porque sabemos que o nosso coração é duro e corrupto, e se o Espírito Santo não transformar, se Deus pela sua graça não abrir o nosso coração e não quebrantar nosso coração, nós jamais iremos crer na santa palavra de Deus. No versículo 10, então, o apóstolo João diz, a primeira parte, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Esse testemunho que o apóstolo João apresenta aqui, ele fala então dos privilégios que o cristão tem e da estabilidade que a fé então produz no nosso coração, quando nós então cremos na palavra de Deus, cremos que Jesus Cristo é nosso Salvador, nosso Senhor, que Ele realmente salvou a nossa alma.
O apóstolo João não especifica quais são esses privilégios, mas a palavra de Deus, em diversos outros textos, nos mostra quais são esses privilégios. Então, nós vamos falar aqui acerca desse testemunho que o apóstolo João deixa aqui de maneira implícita, e quais são, então, esses testemunhos que onde transformam o nosso coração e como nós devemos viver de uma maneira santa. O verdadeiro cristão, então, ele não tem apenas um sinal exterior da sua fé. É certo que aquele que realmente é convertido e transformado pela ação do Espírito Santo de Deus, ele tem a sua vida transformada e as pessoas podem perceber, através dos seus atos, do seu comportamento e da sua vida, que ele é uma pessoa diferente, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Mas não é apenas essa parte exterior que vai determinar. Não é apenas o tipo de roupa que nós vestimos, né, o modo como temos nosso cabelo, se corta ou se não corta, se usamos maquiagem ou não, as mulheres se usam maquiagem ou não, se nós temos salmos ou não, se nós vamos à igreja ou não, se lemos a Bíblia ou não, se oramos ou não. Não são apenas não é isso que realmente define se alguém é verdadeiramente cristão ou não. Esses sinais, alguns desses sinais são sinais que são consequência de uma transformação interior, mas esses sinais sozinhos não dizem nada, são apenas sinais externos. E a palavra de Deus diz que é possível que tenham pessoas dentro da igreja que têm todos esses sinais e que ainda assim não são servos do Senhor, aquilo que a palavra de Deus chama de lobos em pele de cordeiro. São membros da igreja e do corpo visível de Deus, mas não fazem parte da igreja invisível e não estarão entre aqueles que serão recebidos por Cristo Jesus no dia do julgamento final. Mas o verdadeiro testemunho, então, o verdadeiro cristão, ele tem um testemunho vivo no seu coração, que é a favor do Evangelho. Ele pode, então, com alegria, mostrar e saber que realmente a sua vida foi transformada e como a verdade do Evangelho transformou o seu coração. A primeira coisa, então, esse primeiro testemunho, nós temos que dizer, que é, na verdade, o primeiro passo para que possamos realmente ser feitos filhos de Deus, é nos reconhecermos como miseráveis pecadores e que precisam desesperadamente da salvação em Cristo Jesus. Enquanto o homem não quebrantar o seu coração e não se humilhar diante de Deus, se reconhecendo como um pecador, enquanto ele ainda imaginar que existe algo de bom dentro dele mesmo, que por isso ele mereça algum tipo de salvação, enquanto o homem não se reconhecer como um pecador, ele não tem esse verdadeiro testemunho no seu coração, mas que pertence à igreja. Mas se ele não se reconhecer como um miserável pecador que precisa ser lavado e resgatado do império das trevas, ele não é realmente uma pessoa convertida. Esse, então, é o primeiro testemunho, o primeiro sinal, o primeiro passo que o cristão verdadeiro deve tomar para que seja salvo, que tenha essa transformação efetivada no seu coração. O segundo, então, como consequência de se reconhecer como um pecador, ele percebe, então, e vê toda a sabedoria e o amor de Deus que prepara o seu Filho para que morresse na cruz por nós, como sendo nosso Salvador, para nos libertar do inferno e nos ressuscitar para o perdão, para a paz e a comunhão com o nosso Deus. Enquanto nós fomos salvos por Cristo Jesus, nós somos inimigos do nosso Senhor, estamos em rebeldia contra Deus. Então, a partir do momento que fomos reconciliados com Deus, então temos a paz e a comunhão com o nosso Deus, ao contrário da rebeldia que tínhamos quando não servíamos ao nosso Deus. E depois disso, então, o cristão ele sente o poder da palavra do Evangelho no seu coração, com alguns pontos que podemos colocar como sendo uma sequência. Né? A primeira palavra de Deus, ele fere o nosso coração por mostrar que nós somos realmente pecadores e que precisamos de salvação, que estamos longe do nosso Senhor. Então, depois de ferir o nosso coração, nos mostrando as nossas faltas, a palavra de Deus, o Evangelho, então, nos humilha, e é quando nós então, realmente buscamos o nosso Senhor e suplicamos a Deus que nos salve, que perdoe os nossos pecados, que não olhe para nossas imperfeições, mas que olhe para o sacrifício de Cristo na cruz e que por isso, então, nos aceite na sua presença. Quando fazemos então essa oração, essa súplica, nos humilhando diante de Deus, nós então somos curados dos nossos pecados, somos lavados e redimidos, e então depois somos vivificados, quando temos a nossa vida santificada através da ação do Espírito Santo de Deus. E por fim, então, depois de termos sido feridos, humilhados, termos sido então curados e vivificados, podemos ter o conforto na nossa alma. Porque então fomos agora reconciliados com o nosso Deus, reconciliados com o nosso Senhor, nosso Pai. E aquele que realmente é convertido e tem esse testemunho no seu coração, ele sabe que
o fato de nosso Senhor Deus enviar a Cristo para ser o nosso Salvador é a maior demonstração de amor que Deus tem para conosco. Não é por bênçãos materiais que o Senhor Deus pode nos dar, não é por termos saúde ou não, por termos uma casa, família, mas é a maior prova de amor do nosso Senhor para conosco, nos enviar o seu próprio Filho para que morresse na cruz por nós, para que pudéssemos ser lavados e pudéssemos ser reconciliados com o nosso Deus. Esse testemunho existe no coração daquele que é verdadeiramente convertido, aquele que realmente foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele reconhece que a maior bênção que recebeu e a maior prova de amor de Deus para conosco é termos a Cristo como nosso Salvador, preparado pelo próprio Pai. O cristão também ele é nascido de Deus para a verdade de Cristo, e tem então o seu coração e a sua natureza transformados. Todo o seu amor, toda a sua disposição, todo o seu deleite são novos, porque o Espírito Santo operou uma transformação na sua vida. Então tudo aquilo que o mundo apresenta como sendo prazeroso, todos os encantos que o mundo pode oferecer ao nosso coração pecaminoso, deixa de ter valor para aquele que realmente foi transformado pela ação do Espírito Santo de Deus e que tem esse testemunho gravado no seu coração. O mundo perde completamente o valor e temos todo o nosso prazer, todo o nosso deleite em cumprir a palavra de Deus e sermos fiéis ao nosso Deus. Mas mesmo assim, ainda tendo esse prazer, existe a luta no nosso interior, do nosso velho homem militando contra o nosso novo coração, esse conflito então entre nossa nova e antiga natureza. A antiga natureza ainda é cheia de pecados e que precisamos então suplicar que o Espírito Santo de Deus mortifique esses pecados do nosso coração e que para que possamos sermos aperfeiçoados e santificados confiando na ação do Espírito Santo de Deus na nossa alma. Mas e apesar disso, ainda o cristão verdadeiramente convertido e que tem esse testemunho no seu coração, ele vive sob a perspectiva da fé em Cristo Jesus. Então ele consegue desprezar o mundo e viver sob a perspectiva da herança incorruptível que Pedro descreve na sua carta. E assim, então, o cristão vive com essa esperança no seu coração, de que as coisas aqui são passageiras e que o que importa para nós é a herança incorruptível que o Senhor, nosso Deus, preparou para nós e preparou para nós nos céus. Não é aqui, não é em outro lugar que podemos encontrar, a não ser nos céus. Então, isso faz com que o cristão consiga desprezar e vencer o mundo e viver sob essa perspectiva. E percebe também que o cristão percebe que tem um mediador, Cristo Jesus como seu mediador, que então o Senhor Jesus recebe nossas orações e apresenta ao Pai como sendo nosso advogado para interceder junto ao Pai a nosso favor, para que possamos então ser aceitos diante de Deus pela mediação de Cristo Jesus. Não podemos acreditar, aquele que realmente é convertido, aquele que crê que tem o Filho de Deus em si, tem esse testemunho e sabe que apenas Cristo Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não há santo, não há qualquer outro mediador que possa nos interceder ao Pai por nós, que não seja Cristo Jesus, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu e está assentado à destra do nosso Pai. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, trata a respeito disso, não deixando dúvida de que o nosso Senhor Jesus é o nosso único mediador. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Diz assim: E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Estamos dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador e que não há outro mediador entre Deus e os homens. E o último sinal que nós vamos citar como sendo esse testemunho de que esse testemunho que existe no coração é que o cristão então ele entende que ele foi gerado para uma viva esperança e para uma confiança em Deus, para uma vitória sobre o mundo, uma vitória sobre o medo da morte, uma vitória sobre o inferno e para uma perspectiva então confortável de vida e imortalidade, aguardando então o dia que nós iremos ser redimidos pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador. O comentário que eu li para poder estudar acerca desse texto usa essa palavra, uma perspectiva confortável. Eu achei interessante como ele fala essa palavra nesse contexto, como alguém que não tem nenhum tipo de preocupação, que está tranquilo, sabe que foi regenerado para uma viva esperança de uma semente incorruptível, de uma nova semente gerada pelo Espírito Santo de Deus. Então pode agora viver aqui nessa vida uma vida confortável, sem nenhum tipo de preocupação, sabendo que
tudo aquilo que pode acontecer aqui nessa vida que nos traga algum problema, elas são passageiras.